Até você chegar aqui, não tem por que você falar que não dá tempo. Ainda mais você tá de carro. Eu vou trocar uma ideia com ele amanhã, assim, pra gente definir isso aí. E a IDT eu tô bem otimista, acho que vai resolver. Acho que vai resolver, porque os caras mostraram agora que quer resolver o problema. Tem foto de gol? Colocar para gravar aqui, senão eu esqueço de colocar para gravar. Mas legal, você já está aceitando o. Já está aceitando? Ah. Eu fiz um fundo com uma folha bem de longo prazo, porque, assim, como eu vou fazer um modelo, se você quiser, pode para gravar e eu explico, porque aí já, se vocês forem tá. Depois... Você aceita quem trabalha com... Aceito. Pelo menos eu não vou perder dinheiro né? É bom que já está acostumado a perder dinheiro. Exato, já tranquilo. Deixa o pessoal entrar, aí você explica a questão do fundo, começa com uma apresentaçãozinha. Eu acho que o pessoal... Deixa eu apresentar o que nós somos aqui, tá, Elô? É um grupo, não sei se o Keppel e o Gustavo eles falaram para você, nós somos um grupo que a gente estuda Fibonacci, né? Estuda gráfico, essencialmente grafistas, ou seja, a gente tem algumas pessoas no grupo que conhecem macro, mas... Que legal! Eu sei que você é Caxias também, né? Gosta de estudar pra caramba, né? Bastante. Então, a gente aqui também, a gente procura sempre estudar e fazer as coisas bem ali no pé da letra. Tem alguns experientes também e a gente faz uma série de lives trazendo... Eu vou só colocar o pessoal em mute que vai entrar. Para você falar, você tira do mute para mim, por favor, tá? Desculpa, tem live hoje. Pronto, todo mundo em mute aí. E aí você tira do mute para mim, por favor, Elô. Excelente. 8:03. Você sabe que minha primeira pergunta para você, depois que você se apresentar e falar do fundo, que eu queria entender o que aconteceu com essa revolta das sardinhas aí. Você entendeu? As daqui ou dos gringos? Dos gringos primeiro. Daqui teve também? Eu acho que RBR estão... Estão tentando, mas não... Primeiro porque não tem short suficiente, tem? Não tem short suficiente. Bem queria que fosse para R$12, mas acho que não vai dar. Eu tô falando, gente, vai tomar na cabeça igual tomaram com uma musiquinha da Gretchen aí. Dá medo disso aí. Eu fico triste, assim, porque eu tenho dois chapéus. O chapéu da gestora que fala, vai, manda ver, puxa, então até R$15 que eu vou shortear com gosto, posição grande. Mas eu tenho o chapéu da professora, né, que fala, não faz isso, meu querido, não tem como dar certo, a empresa não tem balanço para valer R$7, R$8, muito menos 15. Eu confesso que mas assim, o meu chapéu principal hoje é o chapéu de gestora, né? Até então eu dividi agora com o dinheiro dos outros. E com fundo agora também. Bom, o pessoal está entrando aí, a Elô, ela é mãe de 3 meninos, esposa de... Então, são 4 garotos lá. Pai é médico, né, Elô? Você nasceu assistida por vários médicos, né? E na sala de parto os caras estavam falando de bolsa de valores, então aquilo já ficou, né, na sua mente, já ali começou mais ou menos a carreira da Elô, né? Foi por algum tempo palpiteira profissional, não foi? Exatamente. E aí é muito importante saber a diferença entre sell side e buy side. Se eu não me engano, você chegou a ser sell side e buy side, né? Sim, eu comecei como sell side na Fator.
E se você não sabe a diferença entre sell side e buy side, você precisa estudar valuation. E a Elo é uma excelente professora para a gente poder, né, tirar todo o conhecimento aí possível em 1 hora mais ou menos de live, né, Elo? Elo, então, se você puder complementar o que eu já apresentei de você, por favor, e contar um pouquinho desse fundo que está... Você era gestora de um clube, agora você conseguiu abrir um fundo, né? Boa noite, muito obrigado pela presença. Obrigada, Márcio. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou complementar a vocês, e a gente vai falar mais sobre isso mais tarde. Mas eu sou engenheira química de formação, eu comecei a minha carreira como consultora ou opteira, e aí eu comecei a investir, me apaixonei e eu acabei migrando para o mercado financeiro. Isso foi em 2007. 2007, para vocês entenderem, é um ano equivalente a 2019, tá? Então, quando tudo está indo bem, as perspectivas são maravilhosas, o Brasil é o país do futuro. E eu comecei como sell-side é um analista que escreve relatório, né? Então, research. E depois disso, eu fui para o buy-side. Assim, na verdade, eu gosto de fazer conta, eu gosto de estudar, mas eu não necessariamente gosto de escrever. Então, o que aconteceu foi, eu fui para o sell-side e aí eu fui para o buy-side. Então, eu saí da Fator, fui para o JP Morgan, e a partir daí, eu fiz toda uma carreira no buy-side. Quando eu tive meu primeiro filho, assim, basicamente queriam que eu voltasse com menos de 4 meses e, assim, voltasse dia inteiro no escritório, não é tipo voltar a trabalhar. E aí eu já estava meio estimando que ia ser meio nessa linha, e eu resolvi parar e cuidar dos meus filhos. E durante o tempo em que eu trabalhei no buy-side, eu olhei e eu vi que, assim, o que eu gostava de investir, mas o que eu gostava de fazer, poucas pessoas gostavam. Que eu gosto de operar teses controversas e coisas que ninguém gosta, e que todo mundo fala mal, enfim, é isso que eu gosto de fazer. Aí eu já tinha tido performance, enquanto eu pude operar na física, minha performance era muito legal, então eu optei por pegar meu dinheiro, botar num clube de investimentos e a partir daí eu teria cota. Então, eu poderia ser que eu nunca voltasse a trabalhar, poderia ser que eu voltasse e aí, de repente, eu abriria um fundo, porque eu conseguiria provar que eu sei performar ações. E aí, no final, foi isso que aconteceu. No meio desse processo de engravida e amamenta, eu comecei a me relacionar com as pessoas nas redes sociais, as pessoas pediram para eu dar curso do que eu fazia, assim, eu sou profissional, né, de investimentos, eu tenho CFP e tal, e aí pediram para eu dar curso, eu enrolei, mandei ler livros, expliquei mais ou menos, tal, aí eu acabei me sendo convencida, e eu adorei, assim, acho que foi uma das coisas mais surpreendentes e gratificantes, porque lecionar é o máximo e, assim, é um sonho, hoje eu não consigo nem pensar em ficar sem. Mas, nesse meio tempo, eu continuei tocando o meu clube de investimentos. Meu clube está hoje mais ou menos na cota quase 10, tipo 9,70. Ele estava 10, mas ele caiu. Então isso dá mais ou menos uns 38% ao ano desde que ele começou. E agora eu converti ele num fundo e eu abri. Então, é um fundo de ações, é um fundo que vai ser pequeno, eu toco ele só com o estagiário, eu tenho um time bem reduzido. Isso porque, na essência, eu sou analista, eu não sou gestora. Então, eu gosto de passar meu tempo não olhando para a tela, diferente de vocês. Eu gosto de passar meu tempo estudando empresas. Então, eu olho cotação umas 10 vezes por dia, não muito mais do que isso. Então, isso eu diria que não dá 20 minutos olhando a tela. E eu passo muito tempo estudando empresas, estudando setor, estudando negócio. Até vou abrir uma tese que vocês não sabem que eu tenho, mas eu tenho uma posição em aéreos. Então, nesse momento, estou estudando bastante o setor de energia eólica para tentar explicar, entender direitinho como é que funciona, qual é o tamanho do potencial, para poder entender quanto que a empresa pode crescer, enfim, quanto que o mercado vai precificar, dado que ela é uma empresa ESG. Então, é isso que eu gosto de fazer. E é isso, não sei se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. O valuation, grafista, agora vai ser pergunta de 6 anos de idade. O valuation, você consegue fazer day trade estudando valuation? Eu acho que a resposta não é nem sim nem não. Eu consigo, mas não é comum. Então, por exemplo, se eu estudo valuation, então, deixa eu tentar dar um exemplo.
Tá bom. Então, pega essas empresas que caíram. Fala uma delas que caiu muito nos últimos dias. Sei lá. Banco do Brasil. Banco do Brasil. Então, se você faz valuation, você sabe quanto que a ação vale. Aí você pode olhar, você pode virar e falar assim, eu não tenho Banco do Brasil, eu sei quanto vale, eu gosto, acho barato, etc. Mas eu nesse momento não é uma preferida minha. Só que aí você sabe que ela está muito barata e vem uma notícia, que é essa notícia sei lá, uma notícia de vai cair o presidente, essas notícias que estão tendo. Se você estuda, você sabe que está barata, a análise fundamentalista, ela não é nem só o valuation, né? Ela é tudo o que faz o fundamento, a empresa ter mais lucro. Então, você sabe que está tudo bem, você só não tinha, naquele momento, a opção de estar naquela empresa. Mas aí tem uma queda de 20% por causa de uma notícia do tipo troca de presidente, que a gente sabe que é só narrativa. Que todo dia tem a sua. Aí, o que você faz? Porque você fez valuation, você sabe que aquela ação está barata, você consegue comprar. E aí, imagina que o mercado... sabe, porque assim, a nossa mídia hoje está assim, olha a chuva, já passou, olha o mineral. Então, assim, você sabe. Aí, daqui a pouco, desmente a mentira. O papel voltou. Então, o Banco do Brasil estava, tipo, 30, tinha caído para 25, voltou para 28. Aí você vira e fala assim, eu não gosto tanto de Banco do Brasil, a 25 é uma barganha, a 28 é o preço meio comum, você vende. Então, sim, você consegue. Se você conhece a empresa, entende não só o valuation, mas o fundamento, né? E você tem convicção ali, você consegue ficar naquela posição por causa do valuation. Obviamente que quando a gente compra, várias vezes o day trade acontece sem querer. Então, tem mais day trade nos fundamentalistas, tem mais day trade sem querer do que day trade de propósito. Por quê? Porque podia voltar, mas podia continuar caindo. A gente não compra porque vai voltar. Então, o day trade, ele não é uma aposta, não é você vou fazer um day trade nesse papel. Vou comprar esse papel porque exagerou, mas eventualmente o mercado volta. Então, semana passada eu fiz 2 day trades sem querer no índice, porque eu uso o índice para redear minha posição, então eu sempre que eu opero o índice é sempre vendido. Falei, olha, não estou convicta, eu vou vender índice. Aí dá, 2 horas eu ganhei 2.000 pontos. Aí você fala, não, eu vendi por um pouquinho, para capturar um pouquinho. E aí, acho que 2.000 pontos aqui, não pelo trade do ponto, mas porque eu acho que o mercado exagerou. Então, assim, acontece, mas em geral não é uma decisão por um day trade. Eu estava disposta a carregar aquele short de índice por ali algumas semanas, enquanto o mercado, a bolsa não despencasse. Você usou gráfico para essa venda? Então, gráfico é uma coisa interessante, assim. Eu gosto do gráfico, eu não usei gráfico, e, na verdade, eu tenho alguns problemas de tempo ultimamente, então eu acabo não olhando muito os gráficos mais recentemente. Eu deveria, mas não, eu simplesmente tomei a decisão pelo RED, e aí quando eu vi que eu apanhei, quando eu vi que eu estava ganhando mais do que eu esperava, eu zerei a posição. Entendi. Vocês já viram esse livro? Peraí, eles sempre somem. Vocês já viram esse livro? Não, eu não conheço. É super legal. Ele chama Fusion Analysis. Na verdade, foi depois dele que o Hafiz escreveu, chamou lá o que ele faz. Mas ele basicamente fala como é que você junta análise técnica com análise fundamentalista. Então, eu ia te perguntar isso. A gente até combinou, né? Eu ia te perguntar isso. Tem como juntar o fundamentalismo com fundamentalista com o grafista? Sim, deve. Eu sempre falo para os meus alunos que, assim, eu tenho muitos alunos de evaluation que vêm da análise técnica, e aí eles entram em crise, assim, porque a maioria dos grandes investidores é fundamentalista. É mais fácil fazer análise fundamentalista do que análise técnica. Só que aí eles falam assim, e agora eu abandono a análise técnica e foco na análise fundamentalista. Eu falo, não, de jeito nenhum, conhecimento adquirido, conhecimento estabelecido dentro de você. Se você é grafista, e vocês aí estão há quantos anos olhando o gráfico, obviamente isso é muito mais natural para vocês do que para mim é entender uma empresa, um negócio.
Então, no gráfico, eu me forço a dar uma olhada. Às vezes eu vejo lá, tipo, eu sei o básico, um ombro, cabeça, ombro, um fundo duplo, um fundo triplo, um cup and holder, enfim. Mas o que acontece é, quando você tem o conhecimento da análise técnica, você vira e fala assim, eu vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo, eu quero comprar Marco Polo, tá? Então, se algum de vocês olhar o gráfico de Marco Polo e falar, hoje é o dia, eu sei o valuation, eu sei o que está acontecendo na empresa, eu sei que a empresa vai demorar para mostrar resultados, mas eu sei que a ação está super barata. Então, eu quero comprar Marco Polo. E aí, o que acontece é o seguinte, quando que é a hora de comprar Marco Polo? Eu sei quanto eu tenho para ganhar, Marco Polo tem lá, sei lá, 60% para ganhar, estou chutando porque o número está mais ou menos atualizado, eu sei que é mais do que uns 30%. Aí eu olho e falo assim, quando que é a hora de comprar Marco Polo? Porque tem isso para ganhar já faz quase um ano. Então, se eu tivesse mais em cima dos gráficos, eu pegaria, não, olha, trigou aqui uma compra. Eu geralmente, assim, o fundamentalista que nem eu, ele olha o gráfico sempre semanal, tá? E aí eu olharia e falaria, ó, trigou uma compra, aqui, eu vou entrar num papel para ganhar 30% pelo menos, eu não entro numa ação para ganhar 2%, 3%, eu não faço isso. Pode até ser que eu venha ganhando menos do que 30%, mas eu não entro para ganhar 3%, 4%, 2%, 3%, não é o meu estilo. Eu não entro para ganhar menos do que uns 30%. Mas sim, e eu acho super legal, assim, tanto que aí quando vem um aluno meu que está começando, fala, vou estudar um pouco de estudar, eu falo, não, aí você vai com calma. Entende a análise fundamentalista, porque ela é mais fácil, e uma vez que você estabeleça ela te toma, assim, menos tempo, ela não te, porque a análise técnica te consome, você tem que estar na tela. E aí eu falei, então entenda a análise fundamentalista e aí depois você vai estudar análise técnica, absorve um de cada vez. Mas quando o cara já é grafista, eu falo, não para de usar análise gráfica. Você só entende que no longo prazo a análise fundamentalista ela se sobrepõe à análise técnica. Em que sentido? Imagina o seguinte, eu tenho um fundo pequeno, tá? Então meu fundo é pequenininho hoje, tem uns 22 milhões de reais, mas eu vou ter um fundo lá que vai ter até 300 milhões. Um fundo de 300 milhões ainda é um fundo pequeno. Agora, imagina que eu tenho um fundo de 5 bilhões. O cara de fundo de 5 bilhões, ele não vê gráfico. Ele vê a ação caindo, dá graças a Deus, quando está caindo aquele gráfico horroroso, camelo vomitador, Batman invertido, qualquer um desses, e ele olha aquele gráfico horroroso, vira e fala assim, essa é a hora de comprar. E esse cara começa a comprar. E quando ele começa a comprar, ele começa a desenhar uma melhora no gráfico. Então, assim, no longo prazo, a análise fundamentalista ela sobrepõe. No curto prazo, a análise técnica é maior do que a análise fundamentalista. Então, se você conhece as duas, eu acho super legal, assim, sim, deve usar as duas. Eu acho que eu sou super a favor. O fundamentalista, ele analisa o balanço da empresa, o negócio, ele analisa... O que ele analisa? Ele tem que conhecer os concorrentes daquela empresa, o que o governo está fazendo. Como é que é? Eu não tenho a menor ideia o que é valuation. Me fala uma empresa. Spring. Tá bom. Springs é uma ação da minha carteira, é a dona da marca Artex e da M. Martin. Então, o que o analista fundamentalista ele vai olhar? O quê? O fundamento da empresa. Essencialmente, o fundamento é o lucro, tá? A gente tem vários nomes para dar o lucro, o EVA, o fluxo de caixa, o dividendo, mas tudo essencialmente a gente vai chamar de lucro, tá? Então, o que eu estou olhando quando eu vou comprar? Eu quero olhar uma empresa cujos lucros vão me remunerar suficientemente para eu carregar essa ação e correr todos os riscos que eu vou correr ao comprar a ação. Então, conceitualmente, o fundamento é isso. Então, então assim, a minha primeira pergunta é, o lucro, a empresa dá lucro? Se sim, mais fácil. No caso da Springs não dá lucro. Então, eu preciso entender o que vai acontecer na empresa para a empresa sair de não lucro para lucro. Então, pode ser que seja uma coisa interna, uma melhoria interna da empresa, pode ser que seja uma melhoria do mercado, pode ser que seja uma questão de endividamento, pode ser que seja uma questão de gestão. Eu preciso entender isso. E aí, no momento em que ela dá lucro, quanto que esse lucro consegue crescer? Então, quanto é que cresce o mercado de cama, mesa e banho? Tem algum outro produto que ela vai passar a vender marginalmente que possa aumentar o potencial de vendas totais da empresa? Operacionalmente, ela é eficiente? Se sim, ótimo. Se não, o que ela está fazendo para se tornar operacionalmente melhor? Tudo isso, no final das contas, reflete na linha do lucro.
E aí, Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que você levanta toda essa informação? Tem relações públicas? Como é que você vê a parte operacional? Tudo isso pelo balanço? gente, eu adorei, isso vai ficar gravado, eu quero mandar para os meus amigos depois. Mas olha só, sim, assim, para ser uma empresa listada, a empresa precisa ter um site, que a gente chama de site de relação com investidores. Então, qualquer empresa que você pegar o ticker dela, Springs SGPS3, espaço RI no Google, ele vai te dar o site de relação com investidores da Springs, tá? Isso vale para qualquer ação. E tem em português e tem em inglês. Aí lá no site você vai ter várias subcategorias. Então você vai ter esse tipo, a companhia, o que ela faz, quais são os negócios, a atuação, o mercado, etc. Aí você vai ter a governança. Então, quem é o conselho de administração, quem é a diretoria, qual o currículo de cada um deles, o que eles fazem, quais são os comitês que a empresa tem. Aí você vai ter a parte de relatórios financeiros. Então, todo o histórico de resultados, a empresa é obrigada, para ser listada no Brasil, ela é obrigada a soltar resultado a cada 3 meses. Tem uma categoria das empresas minúsculas, que é a cada 6, mas assim, cada 3 meses soltar, balanço auditado. Aí algumas empresas soltam um segundo relatório, que a gente chama de release de resultados, que é um relatório que é mais fácil de ler, a gente chama de gerencial. O auditado é o que o auditor assina lá e fala, eu aceito que não tem erro e nem fraude nesse relatório. Ele fala de uma maneira mais sutil, mas é isso que ele está dizendo. Aí fora isso tem apresentação, tem teleconferência. Então, essas são as informações que a empresa disponibiliza. Tem um documento que chama formulário de referência. Ele é equivalente a um prospecto preliminar, e é o documento mais completo que a empresa divulga. Então, por exemplo, da Petrobras tem quase 1000 páginas. E lá tem tudo o que a empresa o que a empresa faz, o que tem o balanço, coisas que não estão no balanço, mas que são disputas judiciais, isso também aparece lá. Então, você tem esse monte de documentação. Aí, fora isso, você vai correr atrás das suas informações. Então, por exemplo, no caso de Springs, eu vou tentar entender como é que está o mercado de cama, mesa e banho. Esses dias eu liguei para a empresa, um seguidor veio para mim e falou assim, você está acompanhando esse mercado de cobertores ultrapesados? Oi? Não estava. Ele falou assim, não, agora a onda lá nos Estados Unidos são cobertores ultrapesados, ele te dá um peso que, para quem tem insônia, dorme melhor. Assim, simplificando, é um pouco isso. Falei, não estou. Então, assim, você tem que estar sempre... Eu comi bola, deveria estar acompanhando. Aí eu liguei para a empresa e falei, não, olha, a gente não tem, mas a gente já está estudando, analisando, enfim. Aí você olha e fala, puxa, se isso realmente for muito bom e for um cobertor que resolva os problemas de insônia das pessoas, isso muito provavelmente vai ter um baita no mercado. Por quê? Porque, por exemplo, na casa da minha mãe não se compra cobertor desde que, sei lá, eu casei há 14 anos, desde que eu casei, desde que eu era criança, são os mesmos cobertores. Assim, meus pais não sofrem de insônia, mas caso sofressem, seria um motivo para comprar um cobertor novo. Então, assim, você começa a entender, por exemplo, eles estão agora entrando no mercado de almofadas e cortinas, que é um mercado super fragmentado. Desculpa te interromper, mas você liga lá e eles são obrigados ou você se identifica como gestora de clube ou gestora de fundo, se eu ligar lá, eles vão ter uma pessoa para falar comigo, para eu poder questionar, por exemplo, uma questão de cobertor pesado? Estratégico? Na teoria, sim. Tá? Na teoria, existe uma pessoa que é um diretor estatutário de relação com investidores e um time que atende o mercado. Na prática, nem toda empresa vai atender, mas eu diria que a maioria sim. Tem empresa que é dificílimo conseguir acesso, conversar, tem empresa que eu nem olho. Por exemplo, tem empresa grande, tipo a Brasil Foods atendia super mal, assim. Tirando uma época que o RI era meu amigo, atendia super mal. Na Petrobras, super difícil conseguir falar. Então, outro dia teve uma outra também que eu mandei e-mail, não retorno. Então, aí, às vezes você consegue porque você tem um relacionamento com alguém que é acionista, às vezes você consegue porque você liga no telefone e alguém atende, então, varia, tá? Tem empresas, e aí, quando eles falam empresas de boa governança, geralmente são essas empresas que atendem bastante, que fazem eventos, teleconferência, participam de live. Então, hoje, assim, tem uma coisa que não tinha... Um ano atrás eu até fazia, mas era super raro. Agora tem um monte que é live com o management da empresa, live com o diretor de relação com investidores, live com o CEO, está tudo no YouTube. Eu diria assim, tomem cuidado se vocês quiserem, sapear alguma coisa de
de empresa tomem cuidado com essas apresentações que são análises feitas por analistas que estão de graça no YouTube, tá? Sim, algumas que eu já vi são horrorosas, assim, horrorosas, muito mal feitas. As que são superficiais são boas, porque tem várias que estão erradas. Mas essas reuniões que são com a empresa, elas são super legais. Então é isso. Tem o CEO da JHSF, se eu não me engano, ele é bem ativo no Twitter e bem, me parece ser uma pessoa... Então, aí o que aconteceu foi que teve uma mega especulação. Assim, todo mundo quer ter um short para chamar de seu. Todo mundo quer contar a mesma história que a Esquadra pode contar em relação a ele. Então, aconteceu ali não sei nem o que falar daquilo, mas, assim, uma situação bizarra que fez com que eu mesma falei para o Thiago, se eu fosse você, eu saia das redes sociais, porque você vem aqui, você se disponibiliza, gasta um tempão, assim, a gente que gasta mais de hora por dia no Twitter, e para o pessoal virar e falar um monte de besteira, assim, sabe? De longe, a JHSF não é a empresa com o maior problema de governança do Brasil, mas nem de longe. E aí, então, não tem. Então, assim, quando as pessoas me perguntam, eu falo, não, que o CEO não passe tempo no Twitter, porque o Twitter é mau. E o CEO, ele tem uma posição institucional, né? Então, ele tem que cumprir as regras. E o avatar no Twitter, assim, vocês estão lá, eu sou atacado direto, minha lista de bloco é o tamanho do mundo. Ô, Elô, eu tenho uma dúvida sobre com o valuation, então você consegue chegar no preço no preço justo da ação, é isso? O objetivo do valuation é justamente entender quanto vale a ação. E a ação, por conceito, vale o que ela vai te gerar de resultado futuro trazido ao valor presente. Então, basicamente, assim, não adianta virar e falar assim, eu tenho essa ação, eu tenho essa ação que está R$10, ela vai me pagar R$8 de dividendos, mas só daqui a 50 anos. Tudo bem, mas quanto é que esses R$8 de daqui a 50 anos, eles valem hoje? Aí você vai descobrir que é tipo 10 centavos e não vale a pena. Então, assim, o que acontece é, o objetivo do valuation é justamente entender quanto é que vale uma ação. E aí, conceitualmente, você vai olhar quanto que ela vale, quanto que ela está precificada. Se tiver uma distância confortável aqui, você vai falar assim, eu consigo comprar uma ação que vale bem mais do que está sendo negociada. Então, eu tenho margem de segurança. E margem de segurança é a forma como o analista fundamentalista mitiga risco. Então, a gente não está tão preocupado com stop, a gente está preocupado com comprar coisas que valem muito mais do que estão sendo negociadas. O stop era a minha seguinte pergunta. Imagina que você faz o valuation e uma empresa está lá R$10 de preço justo e você olha a cotação no mercado, ela está 7,40. Se ela vale 10, é um case, certo? Teoricamente, você toma essa ação, porque o preço justo dela está quase 30% mais barato. Perfeito. E aí, continua caindo, o valuation que você fez, embora correto, o mercado não está nem aí para ele, tem stop? Não, eu aumento a posição para baixo. O valuation está correto, a empresa não soltou uma notícia ruim, a empresa não piorou, a empresa não teve um problema, o mercado dela não piorou, eu aumento para baixo. Meu Deus. Quanto mais caio, mais eu compro. Se está tudo igual, vamos lá, eu vou falar de uma. Ela é fundamentalista, pelo amor de Deus, ela não é grafista. Não, eu não sou grafista, eu sei o que tem atrás daquele ticker. Assim, eu tenho no meu curso básico, que é um curso menos conhecido, né? Eu dou lá uma aula de análise técnica. Eu falo, gente, vocês precisam entender que são diferentes, tá? Então, você pode olhar os dois, mas tem uma parte do grafista essencial, ele tem stop, risco para ele é stop. O fundamentalista, na essência, ele quer que caia. Eu estou achando graça que em alguns papéis meus estão capotando. Porque Será que foi um fundamentalista que inventou o preço médio? Cara, e esse do preço médio é complicadíssimo. Deixa eu contar uma história triste, tá? Eu tinha uma posição de Neal. Eu comprei a minha posição nos R$5, eu vi bater 9, eu vi bater 2, eu estopei agora no 4,30. Assim.
Depois, eu vi bater 9, veio a pandemia, eu deveria ter estopado, porque o fundamento estava mudando de maneira relevante, então isso triga um stop loss, tá? E aí o que aconteceu? Eu não estopei, o papel caiu, assim, a R$2 a ação era muito barata. Aí o que aconteceu? Só que a empresa ela vinha passando por um processo que a gente chama de turnaround, né? Um processo de dar uma reorganizada para melhorar os resultados, e ela não estava conseguindo vencer esse processo. Por exemplo, não sei se algum de vocês comeu Bob's e KFC no último ano, mas existe uma diferença substancial de qualidade, de sabor. O lanche do Bob's é mais gostoso. O lanche do KFC, metade das vezes que eu comprei, estava com excesso de pimenta. Tipo, se você compra um lanche apimentado, é uma coisa. Um lanche normal pode ter pimenta, mas não pode ter excesso de pimenta, não pode arder a minha boca. Então, assim, aí eu reclamo com eles. Eu era acionista, eu tenho acesso, enfim, eu reclamo com eles. Aí eu vou no aeroporto e, como acionista, eu sempre como nos meus restaurantes para ver se a comida tá boa. Aí eu vou comprar um estrogonofe. Você vê a foto, aquele estrogonofe bonito, né, que vaza molho. Aí você vai comprar um potinho desse tamanho, tipo, 90% era arroz. Era tanto arroz que o molho não deu conta de sujar o Aí eu já estava incomodada. Aí apareceu uma outra empresa lá que eu queria comprar, eu não tinha caixa, eu falei, vai tu mesmo. E eu dei sorte, isso foi semana, sei lá, foi dezembro e eu vendi a minha posição a 4,30 para estar tipo 3,50. Eu fiz um stop loss, eu já devia ter feito antes, mas eu fiz um stop loss porque não faz sentido. A empresa piorou, então ela já não valia mais os 12, 13 reais que eu achava que ela valia. Mas agora, aí você faz um revaluation nela, você tem que... De quanto em quanto tempo você tem que fazer esse estudo? Existe um ciclo para você reavaliar uma empresa? Trimestralmente as empresas soltam resultado. Então, o ciclo ideal, assim, se eu estivesse olhando pouca coisa, seria trimestralmente eu reavalio ou quando vem uma notícia relevante. Como eu não tenho tanto tempo, eu reavalio só quando tem uma notícia relevante que mude conceitualmente o meu valuation. Então, por exemplo, a JSL, a logística, que é um pedaço da minha JSL, eu tive uma notícia ontem, da minha Simpar. Ela soltou uma notícia que ela fez uma aquisição relevante. O tamanho da minha posição, se ela valer o dobro, não aumenta. A notícia, com certeza, melhora a empresa. Então, nesse caso, não tem urgência de atualizar o meu modelo, porque eu não pretendo mudar o tamanho da posição, porque eu tenho uma posição da holding. Agora, se eu tenho uma notícia ruim, e eu de repente olho e falo, olha, já não é mais a mesma coisa, pandemia. Então, você tem lá CVC, veio a pandemia, você nem precisa nem avaliar, você tem a posição. Então, o ciclo normal seria a cada vez que sai um resultado. Se o resultado vem muito parecido com o que eu estimava, eu não perco tempo atualizando. Eu deixo para mais um resultado e eu já atualizo 2 de uma vez, que é quase ao mesmo tempo atualizar 1 ou 2. Entendi. Você falou de tempo, né? E tem uma coisa que a gente precisa aprender com você. Ser mãe de 3 filhos, gestora agora de um fundo, professora. Como é que concilia os estudos? Porque eu imagino que valuation, você disse realmente que não fica muito na frente da tela olhando o gráfico, porque você precisa de estudar. Como é que você organiza o seu tempo? Eu não durmo. Jesus. É fácil. Não, assim, vamos lá. Agora vocês vão entender por que eu estou tão na treta de escola, das escolas voltarem. Obviamente, meus filhos estudam, eu sou, digamos, bem produtiva, então, meus filhos estudando 5 horas por dia, eu tenho bastante tempo para estudar de manhã. Eu posso dizer, assim, na média, que um dia meu de 3 horas trabalhando de casa rende o equivalente a um dia de 9 horas do escritório lá numa asset, com umas reuniões que eu não queria estar, aquele momento em que o chefe faz uma pergunta e ele não quer mais resposta objetiva, ele quer, tipo, uma digressão, enfim. Então, o que acontece mas, assim, o meu marido me ajuda, ele me ajuda com as crianças, ele me ajuda com a casa, eu tenho uma funcionária em casa, mas, assim, eu não preciso entender sobre todas as empresas da Bolsa.
Eu preciso de 2 ou 3 papéis a mais por ano, eu preciso encontrar 2 ou 3 boas ações por ano, que tenham uma boa perspectiva e que eu carregue. As minhas ações, elas não ficam mudando todo dia. Então, eu não preciso, assim, eu não preciso mágica, eu não preciso saber, Elo, o que está acontecendo com o Banco Santander? Não tenho a menor ideia. O que você acha de Banco Inter? Não tenho opinião. Então, assim, então tem vários... obviamente, olhando agora, eu queria ter olhado lá atrás e comprado e ganhando muito dinheiro. Mas não olhei. Então, assim, o que você está achando de Magazine Luiza? Olha, eu acho super cara, eu desisti de olhar, então se você for ganhar dinheiro com ela, é bom para você, eu não vou comprar. Então, eu acho que é um pouco isso, assim. Então, eu só preciso de algumas boas ações para conseguir ter uma rentabilidade boa. O valuation ajuda a gente trabalhar IPO, por exemplo? Você tem alguma forma de estudar IPO ou você não trade IPO? Sim, vamos lá. Essencialmente, eu vario, tá? Eu acho que assim, nessa safra de IPO estão vindo alguns IPOs muito bons e tem muita coisa que está dando para identificar, né? Então, IPO bom é IPO de empresa que precisa de dinheiro para crescer. Mas, sim, porque as informações do IPO, ele tem um livrinho, que é parecido com aquele formulário de referência que eu falei, que chama Prospecto. E lá tem todas as informações sobre a empresa. O que a empresa é, de onde ela veio, como é que ela atua, quais são os ativos, né, as fábricas, as lojas que ela tem. Aí você consegue entender o negócio, tem algumas reuniões que acontecem antes com a empresa, e aí você tem, às vezes, alguma informação pública, você junta tudo e você consegue fazer uma conta. Não é uma conta tão confiável quanto uma conta, por exemplo, você pega uma Randon, que tem 20 anos de histórico e tal, mas é uma conta que você consegue trabalhar em cima dela. Então, sim, faz sentido fazer valuation de IPO. O inverso também, quando temos a OPA? A OPA, basicamente, é uma oportunidade de venda, né? Então, por exemplo, eu participei não participando da OPA de Unipar. Eu fiz a conta, o papel valia fácil, lá uns R$20, estavam oferecendo 7,50, então me dá segurança para dizer, eu não quero participar dessa OPA, eu prefiro segurar essa ação. Então, o conceito é o conceito de uma venda qualquer, o conceito de um IPO, de uma venda qualquer. E o conceito de IPO é uma compra qualquer, mas com uma empresa que não tem histórico de ação listada. Entendi. E no stock picking, ainda você tem alguma técnica para poder existe alguma forma de você buscar pequenas oportunidades ou você essencialmente é aquela compradora que o teu fundo, assim, para você fazer algum tipo de proteção ou remuneração, você faz short ou você tem um stock picking que tem alguma técnica para buscar alguma ação ali mais rápida? A forma como uma ação nova chega, ela varia demais. Então, assim, o que mais acontece entre os gestores, assim como acontece entre os investidores de pessoa física, é o seguinte: eu tenho uma ação qualquer. Então, eu encontrei uma ação que eu acho que está super barata. Eu vou lá, eu compro para o meu fundo. Eu estudo, eu entendo que realmente está barata, que tem muito potencial, eu compro para o meu fundo. Aí eu vou lá e agora eu preciso que a ação suba. Eu já comprei tudo que eu precisava, a ação não subiu. Se eu operei bem, não subiu. Aí eu vou lá e apresento para outras pessoas. Então, por isso que vários gestores falam das suas teses. Por quê? Porque ele precisa que outras pessoas comprem para fazer esse preço de ação subir. Então, assim, muitas das posições que eu coloquei na carteira foi porque alguém me falou. Mas, assim, às vezes eu olho, por exemplo, a gente chama de screening, né? Então, é uma tabela que tem os múltiplos, e aí eu gosto de olhar e olhar e falar assim, não, então essas ações aqui, olha, de acordo com os múltiplos de preço por lucro, de EV por EBITDA, essas ações aqui estão baratas. Então, o que eu faço? Então, eu olho e falo, deixa eu entender melhor se ela está barata porque alguém, como o Bole não viu, ninguém está olhando, ou se ela está barata porque tem alguma coisa errada acontecendo na empresa e ela não está barata, ela só parece barata. Então, e pode ser isso também. Às vezes, eu simplesmente estou olhando as ações que mais caíram na Bolsa. Então, eu olho para as ações que mais caíram na Bolsa e eu falo, então, as que mais caíram nos últimos 3 anos foram essa. Aí eu vou lá, as que mais caiu esse ano foi IRB. Aí eu falo, aconteceu alguma coisa que justificasse a queda? Aconteceu, tinha fraude no balanço e o que eles enxergavam como lucro não era lucro. Então tá bom. Então, agora, o mercado penalizou em exagero ou ele penalizou de uma maneira justa?
Aí eu olho, no caso, tá? Eu acho que o mercado penalizou pouco, ele deveria penalizar mais. Então, eu vou olhar e isso virou um short na minha carteira. Mas varia a forma como... Às vezes eu leio uma notícia de jornal e falo, nossa, essa ação aqui está fora do meu radar, essa empresa é listada e está fora do meu radar. Aí eu vou lá e compro. Como é que faz proteção de fundo, Elo? Como é que você tem como? Não tem? Assim, tem como, custa muito caro e a gente nunca tem certeza se vale a pena ou não. Mas você faz proteção de fundo comprando put. Acho que para um investidor de longo prazo, a forma mais normal de fazer é comprando put seca. E muito fora do dinheiro, tá? Então, por exemplo, a bolsa estava 122 mil pontos e eu comprei, a volatilidade está muito alta, então os puts estão muito caros, eu comprei puts de 108 mil pontos. Eu não estou me protegendo de quedas normais, eu estou me protegendo de catástrofes. Então, tem isso, que nem hoje eu acho, a minha cabeça é que tem dinheiro novo vindo para a Bolsa, mas tem muito IPO. Então, a Bolsa cresce, mas eu não tenho, na minha cabeça, eu não tenho uma visão que o índice sobe assim loucamente. Se aprovar reforma, entra dinheiro gringo é outra coisa. Mas no cenário base não sobe loucamente. Então, eu poderia, por exemplo, fazer um short de índice. Isso eu faço com alguma frequência. Às vezes o short dá muito dinheiro no primeiro dia, eu falo, desisto. O meu fundo não é um fundo para estar redeado. Então, se eu fico muito redeada e a bolsa dispara, eu fico muito para trás das minhas expectativas, enfim, eu deixo de ganhar dinheiro. Um cara que seja investidor do tipo longo prazo, ele sofre muito mais se a bolsa for ele ficar, do que se a bolsa ficar e ele cair. Porque se a bolsa ficar e ele cair, se não aconteceu nada de ruim com as empresas dele, depois elas voltam, isso é só volatilidade. Volatilidade, eu te diria que seria o movimento onda terciária, é assim que se chamam, né? Movimento terciário. Uhum. Então, assim, isso é volatilidade, às vezes até o secundário, mas então, essencialmente a gente pensa assim, então faz pouca proteção. Tendência terciária. Tendência terciária. Você entendeu o que aconteceu lá? Você não explica para a gente o que aconteceu lá nos Estados Unidos, no GM? O que você acha daquilo lá? Assim como o setor bancário, lá em 2008, no Brasil, sobreviveu melhor do que o setor bancário americano, porque a nossa regulação ela é mais estreita, né? Estrita, a regulação da SEC, né, é mais solta do que na CVM. Então, o que aconteceu é que uma determinada ação, que é uma loja de videogame, ela ficou com, tipo, eu não sei se 140, vamos dizer 150, não sei se 140, 160, mas 150% na média. 150% vendida. Então, imagina o seguinte, imagina que é um papel qualquer, que tem um free float de 100 milhões de reais, tá? Então, vale 200, mas metade é free float, metade está com o controlador. E aí, o que acontece? O que acontece é que, no limite, o short dela era de 150 milhões de reais. Era mais do que o free float inteiro. Não tinha como recomprar. E por que então, fundos estavam short nesse papel? Porque os fundos, eles olham o risco como estatística. E aí vai uma discussão do tamanho do mundo, que eu sei que vocês têm essa visão de frente, mas o investidor fundamentalista, ele olha risco como alguma coisa que pode dar muito errado. Então, quando você olha Vale, por exemplo, Márcio, me diz você, o que você acha que é um risco grande na Vale? Formadinho, uma ruptura de barragem. Então, a gente, fundamentalista, a gente olha o que vai fazer o lucro da empresa diminuir. Se a ação chacoalha mais, chacoalha menos, né? Então a volatilidade da ação, assim, a gente brinca que vale a vida, mas você nunca vai ver um gestor profissional de fundos de ações, assim, de longo prazo. Uma coisa é um trader, né? Mas um gestor virando e falando assim, olha, eu estou muito preocupado, vou vender todas as minhas ações porque está com muita volatilidade. Não, volatilidade é volatilidade, assim. O meu fundo é muito mais volátil que a média, mas meu fundo deu lá 40% ao ano. Não acho que eu vou conseguir manter isso, mas o histórico é esse. Então, no final das contas, é assim que a gente olha, então é assim que a gente avalia risco.
E aí teve uma pessoa física que fez um cálculo que os caras estavam shorteados muito além do que eles tinham capacidade, reuniu 6 milhões de pessoas físicas e fizeram um ataque. A gente ainda não sabe direito, tá bom? Mas agora, assim, tem uma máxima no mercado, é que se o produto é de graça, o produto é você. Então, pode ser que tenha alguém grande por trás disso tudo, que não toma uma posição long bizarra, é o que estão falando agora, tá? E aí fez os sardinhas acharem que eles iam destruir os tubarões, e eles realmente destruíram, quebraram lá um fundo. Teve um outro fundo que eu não entendi muito bem qual que é a relação desse com o primeiro, que ele tinha uns títulos de dívida, que no final das contas ele ganhou um dinheirão com isso. E aí, quando que essas bolhas estouram? Quando o investidor institucional começa a vender. Então, o que aconteceu foi que tinha um outro fundo que tinha uma posição comprada, ele viu que isso estava acontecendo, segurou a posição e vendeu a posição ontem. Então, aí os sardinhas olham e assim, como qualquer bolha, ela vai inflando, e o comprador marginal não vai ter saída. Porque quando você entra numa bolha, você compra um negócio, mesmo sabendo que está caro, achando que vai ter um cara mais idiota que você que vai comprar para cima de você. Então, no final das contas, é por isso que eu faço valuation. Você não tem conta que você faça que aquela empresa vale o que está sendo negociado em bolsa. Não tem. É uma empresa pequena que está com os negócios mal, assim, a Amazon está vendendo o que ela deveria estar vendendo, enfim. Então, já respondo, Christian, a sua pergunta. Mas, então, assim, essencialmente, o que está acontecendo é isso. Então, teve uma manipulação de mercado clara, já está sendo investigada, tá bom? Então, inclusive, eu avisei para os meus alunos, não entrem no grupo de Telegram lá do IRB, porque isso é manipulação de mercado é crime, alguém vai dançar e eu não acho que 20 mil pessoas vão dançar, que é o que tem lá no grupo, mas assim, é melhor não basta ser limpinho, você tem que parecer limpinho. Muito obrigado, Elo, por falar isso. Mas tem até uma pergunta ali que a pessoa falou, e Tesla? Cara, Tesla é mais difícil, tá bom? Porque é tipo Magazine Luiza. Então, as pessoas falam assim, mas você tá short vega, por que você não faz short Magazine Luiza? Porque eu tenho um cenário em que Magazine Luiza consegue crescer 30%, 40% ao ano e o valuation atual se justifica. Mas não existe um cenário em que VEG cresce 20% ao ano. Então, não existe um cenário em que o valuation atual se justifica, na minha humilde opinião. Então, eu tenho conforto em dormir short Magazine Luiza que eu não teria em dormir... Errei. Eu tenho conforto em dormir short VEG que eu não teria em Magazine Luiza. Mas você está perdendo dinheiro. No absoluto todo, no relativo, não estou. Quer dizer, eu faço isso para pegar o dinheiro do short e comprar outras coisas, então minha carteira subiu mais que VEG, então tá tudo bem. Mas Tesla, cara, assim, a Tesla pode estar fazendo foguete, pode estar fazendo ônibus espacial daqui a 10 anos. E se ela estiver fazendo isso, ela está barata. Então, eu não entraria short Tesla, mesmo que eu acho que está caro. Como não entra short Magazine Luiza nem Mercado Livre. Muito legal. Você gosta de algumas ações, né? Você gosta de Valid? Valid, não sei como é que fala. Boa pergunta. Eu tenho esse papel. Eu gosto médio, é que são muito baratos. Eu gosto médio, tá? Eles ficaram alguns anos sem entregar resultado. Eles têm um potencial enorme, eles fazem alguns projetos enormes, mas não está indo. Então, quando estiver muito barata, eu estou na posição, mas assim, pode ser que subindo um pouco, mesmo abaixo do preço que eu paguei R$20 na ação, pode ser que eu desfaça a posição. E alguma razão... Bom, ela não está entregando o lucro e você, pelo cálculo, o preço não está condizente. Aí não é uma oportunidade muito boa, tem coisa mais interessante na bolsa, é isso que eu estou avaliando. Quando a gente pensa em blue chip e valuation, já está esgotado ou sempre tem alguma oportunidade? Vamos lá. Assim, a primeira resposta... Itaúsa, por exemplo. Então, a primeira resposta é meio que já está esgotado, tá? Então, quando você olha uma blue chip, o que você tem que olhar é o seguinte, fazer uma alegoria diferente. Imagina que você pratica algum esporte, Márcio? Eu danço.
Você dança, não dança... vamos lá, imagina que você está num concurso de dança, tá? E aí você vai virar, você pode olhar e falar assim, eu tenho duas opções. Eu tenho crianças e eu quero que eles fiquem orgulhosos de mim. Então, se eu tenho duas opções, eu posso participar de um concurso de dança top, o mais importante do Brasil, mas você sabe que você vai ficar lá nos últimos. Por quê? Você não tem a estrutura de um fundo como um fundo verde, uma XP, que manda na lista para a China, enfim. Então, mas por outro lado, se você participar do concurso de dança do seu bairro, você com certeza vai ganhar, no seu bairro você é conhecido como o melhor dançarino. Então, se essa é a sua realidade, às vezes é mais prazeroso e mais interessante você ter um monte de troféu do que você participar de um monte de campeonato importante e nunca ganhar nada. Então, assim, acho que em termos de gratificação pessoal. E eu digo que a mesma coisa vale no mercado de ações. Então, eu gosto de jogar na terceira divisão. Eu gosto da pelada do bairro aqui. Eu gosto de jogar o campeonato de dança da igreja. Porque, assim, o que acontece é mais fácil. Então, na primeira linha, você tem todos os principais fundos do mundo olhando Petro, olhando Vale. Então, quando que dá para ganhar dinheiro grande nesses papéis? Quando você pensa diferente do mercado, que é o tal do contrarian. Então, se você é um investidor contrarian, então quando todo mundo odeia e acha que vai quebrar, você estuda, discorda, e aí você compra uma posição. Mas, como regra, você está com todos os melhores analistas do Brasil, de varejo, olhando o Renner. Então, tipicamente, você vai ter pouca assimetria. Você vai ganhar dinheiro de verdade em Renner sem fazer entregar acima do esperado. Mas você pode ver que tem várias empresas dessas que elas soltam bons resultados e a ação cai. Por quê? Porque o esperado era ainda melhor. Então, o que acontece sim, eu acho que o mercado é mais eficiente nas large caps e menos eficiente nas small caps, que é onde está... Por quê? Porque um fundo de 6 bilhões de reais não pode olhar uma ação que negocia 500 mil reais por dia. Esse é o motivo, por exemplo, de eu querer manter meu fundo pequeno. Entendi. Muito bom. Tem uma pergunta do Iago aí no chat, Lu, você consegue ver? Consigo, deixa eu abrir aqui o chat. Quais são os filtros principais para sair das centenas de ações negociadas para aquelas objeto de um estudo mais aprofundado? Iago, assim, não tem uma resposta certa, tá? Mas o que eu faço? Eu geralmente olho e falo assim, parece barato? Se não parece barato, eu não vou gastar tempo. Tem empresas maravilhosas que eu não gastei tempo e acabei abrindo mão da oportunidade. Então, meu primeiro filtro é parece barato. Segundo filtro dá para confiar no gestor? Então, Qualicorp tem um histórico horrível de governança, Smiles. Se eu não consigo confiar, se eu acho que o cara vai dar mais uma tungada, então eu prefiro não estar. Eu tento comprar empresas que eu acho que vão crescer, que o negócio delas vai crescer. Por quê? Se o negócio tiver espaço para crescer muito, por exemplo, Vamos fez o IPO hoje. Vamos pode crescer infinito. O market, ela é a maior do setor dela, que é o setor de aluguel de caminhões, e o market share dela é 0,8%. Quer dizer, ela pode multiplicar por 10 e ainda ser irrelevante, tipo, ser 8%. Então, eu gosto dessas empresas. Então, se ela tem potencial de crescimento e parece barata, aí eu começo a correr atrás. O que é parecer barato para você, Elo? Por exemplo, PTBL, barato, 7,86? Então, não é preço, né? Então, é ordem de grandeza ou é porque você já tem uma tabela de valuation ali e você compara? Não, eu olho, por exemplo, 7,86 representa 20 vezes o lucro do último ano. Uma empresa como Porto Belo, negociando a 20 vezes o lucro do último ano, ou o lucro do último ano foi ruim porque ela estava operando mal ou porque a crise tinha afetado o negócio, pode ser, ou eu acho que a ação está cara, entendeu? Então, isso seria uma forma. Ou ela vale menos do que o patrimônio líquido dela. Então, isso é uma forma de achar uma ação barata. Nem sempre esses indicadores, né, a gente chama de múltiplos, eles nem sempre são números absolutos, tá? Então, tem um cara muito bom que chama Mal Vocin, ele escreve lá no Morgan Stanley, que ele fala o seguinte, ele fala, você tem que conquistar o direito de usar múltiplo, porque às vezes as pessoas acham que múltiplos são muito óbvios, e não são, assim, você tem que ter uma certa maturidade para olhar múltiplo. Então, essa seria uma forma. Tem outras formas, por exemplo,
Você pode usar a fórmula de um cara chamado Joel Greenblatt. Ele escreveu um livro que chama The Magic Formula, alguma coisa assim. To Make Money, alguma coisa assim. Gente, eu esqueci o nome dele. Mas ele criou uma... Se você digitar Magic Formula no Google, você vai achar. Ele tem um método que você compara dois indicadores, né? Um de retorno, que é quanto que a ação retorna o capital que ela está investido, e outro que é como se fosse um dividend yield melhorado, e aí ele pega as ações que parecem melhores nesses dois indicadores e que simplesmente compra. Então, tem formas mais fáceis de procurar ações. E o chat está muito melhor que eu aqui nas perguntas. Professora, você consegue ver do Antônio Malheiros ali? Estou, mas lê para mim que eu tomo uma água enquanto isso. Você falou a respeito de hedge para fundos onde há menos opções. Poderia, por favor, falar sua opinião a respeito de hedge para pessoa física? Antônio, assim, como regra, por exemplo, o que eu faço é exatamente o que eu faria na pessoa física, tendo feito o meu curso. Assim. Então, eu tenho alunos que começaram comigo lá 1 ano e meio atrás e já fazem a mesma coisa que eu faço. Talvez não com a mesma experiência, mas fazem. Então, eu diria a mesma coisa. Eu teria put fora do dinheiro e se eu achar que, sei lá, a bolsa volta para 125 mil pontos, eventualmente você pode virar e falar assim, olha, eu estou super confiante na minha carteira, mas eu não estou confiante na bolsa. Então, eu vou shortear índice em cima da carteira para proteger um pouco a minha carteira de uma queda sistemática na bolsa. O livro é esse mesmo, né? The Little Book That Still Beats the Market. Muito bom. Venda de BOVA11 e SPX. Pode ser também. Eu acabo fazendo via futuro, mas poderia ser BOVA11 também. A única coisa que vocês precisam prestar atenção nisso é o seguinte, você pode errar nas duas pontas, né? Então, a bolsa sobe, sua carteira cai, então você perde dos dois lados. Então, você acaba tendo uma perda alavancada. Aires, você pode falar alguma coisa ou não? Aeres, posso sim, eu falei no começo, né? Aires, eu sou uma besta, desculpa. A Aeres, basicamente, pensa vamos falar, a Aeres é uma empresa que ela faz de energia eólica, tá? Então, pensa a energia eólica como grandes cataventos que transformam o vento que gira o troço lá e ele absorve esse catavento, esse vento numa turbina e isso gerou energia elétrica. Ela faz as pás. Mas, assim, olhando de longe não dá para perceber, mas já tem pá com 75, 80 metros. Cada uma daquelas hélices da turbina, ela tem 70 metros. Então, ela basicamente faz isso. Isso é feito de compósito, então é uma mistura de fibra de vidro com resina, com fibra de carbono, às vezes, e ela monta uma estrutura e aí ela faz essa peça só. É um setor, pelo tamanho do ventilador, acho que pode dar cocô. Pode, mas não costuma dar. Então, justamente, ela tem entregue com bastante qualidade, tanto que ela cresce muito mais que o setor. Tá? Hoje ela tem 8% de market share, mas só com as encomendas que ela já tem, ela deve chegar a 18% de market share, se não me engano, daqui a uns 3 anos. Então, não, tá, a ação não está cara no relativo. Então, ela negocia com 30% de desconto para o principal concorrente dela e, pelo que eu tenho ouvido, ela entrega com mais qualidade que o concorrente. O concorrente é maior, mas ela está entregando com mais qualidade, está tendo menos problema. Então, assim, eu tenho na minha carteira. Eu não tenho um número fechado ainda de quanto é que vale, eu acho que vale um pouco mais do que está, acho que tem espaço para andar. Mas é uma empresa que pode crescer muito ainda, ela não está 100% vendida, ela vende com uma antecipada, ela não está 100% vendida até 2022, 2023. E eu acho que é uma empresa que tem um super potencial, assim, acho que eu gosto, eu tenho uma posição ok, não é uma posição grande, mas eu tenho uma posição ok, não é uma posição pequena também no fundo. E eu acho que, assim, o mercado está começando a estudar essas outras empresas, né? Então, eu estou até eu e outras pessoas estamos com uma viagem agendada para lá no começo de fevereiro. E ela está segurando na média de 21, ó, acabou de fazer 111, tem objetivo em 13,10 para o curto prazo. Mas, e dólar, Elô?
Deus criou a taxa de câmbio para humilhar os economistas. Quem sou eu, a engenheira aqui, para dar opinião sobre o dólar? Eu não tenho a menor ideia. Você não faz operação em dólar, não usa o dólar para fazer proteção de carteira, nem nada. Ou seja, moeda estrangeira, nenhum tipo de moeda, nem Bitcoin, nada. Não tem como fazer, não tem, né? Fazer valuation de moeda, não, isso não existe, Não, né? não tem valuation de Bitcoin. Então, o pessoal pergunta muito de Bitcoin. Assim, e Bitcoin é muito difícil para mim, porque não tem valor intrínseco. Ninguém sabe quanto vale um Bitcoin. Inclusive, até esses dias alguém postou um texto X falando que ia fazer o valuation de Bitcoin. Não tem, porque você não tem nem como fazer valuation de ouro. Você só faz valuation do que gera renda. Então, assim, X. Eu não sou por exemplo, eu não obrigatoriamente tenho exposição a dólar, eu não acho que eu preciso disso na minha carteira. Eu tenho às vezes, então assim, eu tenho hoje há empresas que são 100% expostas ao dólar, ou 80% expostas ao dólar, mas não opero dólar. Pode ser que um dia eu opere, assim, se a gente tiver no cenário, tipo, começo da pandemia de novo. Então, o dólar, ele tem menos volatilidade que a bolsa, então é mais barato fazer proteção comprando call de dólar. Então, eu poderia fazer isso hoje no fundo. E seu treinamento, Elo, ele é online? Como é que ele é? Então, o básico, que eu acho que no caso de vocês não é o caso, tá? Eu acho que eu sempre falo que o cara que já é um grafista, ele já pode ir direto para o meu curso intermediário. Ele é online, eu tenho online ao vivo. Eu realmente não gosto do curso gravado, tá? Eu acho que o meu curso ele não foi feito para ser gravado, porque eu quero dar o curso, sei lá, se eu fosse dar uma aula hoje, eu ia falar da saída do CEO da Eletrobras, eu ia falar da queda da Bolsa, eu ia discutir o leite condensado do Bolsonaro, o que isso deveria ou não impactar a Bolsa. Então, eu gosto de fazer um curso ao vivo. Então, eu tenho um curso que é online, porque tem gente que, assim, tem aluno de Roraima, da Amapá, da Europa. Então, eu tenho um curso online, né, que vai acontecer em março, mas eu tenho turmas presenciais. Eu adoro as turmas presenciais, porque não pode gravar, então você pode falar algumas coisas mais delicadas. Mas eu tenho também esse curso presencial. Agora diminuiu o número de turmas, né? Antes eu fazia várias turmas, esse ano vão ser só 4, semestre vão ser só 4, que é o que o pessoal conhece mais. Assim, a maioria dos meus alunos foram alunos presenciais. Então, você tem um curso básico, um intermediário e tem um avançado também, não? O avançado, ele tá para sair, eu estou até devendo para o pessoal. Eu falei que ele vai sair depois do fundo, depois da obra. Então, o fundo já foi, a obra está terminando, exceto que choveu dentro de casa, então a gente vai ter que dar uma trocada no telhado. Mas a obra deve terminar em 2 semanas, e aí eu devo começar o meu curso avançado. O curso avançado, ele é necessário para quem fez o curso de valuation, tá? Estão perguntando aqui se tem desconto para quem faz mentoria comigo. Socorro! Eu não trabalho com ancoragem, gente. O meu curso, todo mundo paga a mesma coisa. Você pode falar o investimento? Não tem um grupo de 10. Se tiver 10, aí tem 10% de desconto. Se vocês falarem assim, os mentorados do março, nós aqui nos juntamos e nós somos 12 alunos. Aí tem 10% de desconto a partir de 10 alunos. Muito bom. Mesmo que seja assim, um online, outro São Paulo, outro Brasília. Só precisa se inscrever junto. Tá, e você pode falar o custo do investimento? R$ 2.500. R$ 2.500. Quanto tempo, Elo? Qual a carga horária? São 24. Dá mais, eu sempre dou uns chorinhos, mas são 24 horas, formalmente. E aí você tem um grupo, assim, você ajuda... Eu tenho uma rede social. Fica no Slack, eu tenho uma rede social com todos os meus alunos históricos. E aí lá, assim, às vezes eu posto algumas coisas, às vezes algumas coisas mais delicadas, que eu não vou ficar postando no Twitter, enfim, eu posto lá. Tá, e o fundo, quem quiser adquirir cota? Tá na hora, Má. Então, só tá na hora, mas não tem previsão de ir para nenhum outro lugar. Eu construí um modelo que funciona na hora, mas que com certeza não vai funcionar nos outros, porque, enfim, minha proposta é ter um fundo pequeno, mas não pagar rebate. Então, eu sei que isso demora mais para captar, mas isso me ajuda a conseguir ter um fundo pequeno. O fundo pequeno ele é muito mais ágil, você troca as posições se precisar, você pode ter ações com menos liquidez, enfim. Então, é só na hora, mas só procurar como estoques lá que você encontra. Entendi. Você lembra qual foi o teu melhor trade até hoje e o teu pior? O melhor
Vamos lá, em termos de multiplicação foi o Unipar, que o Unipar já deve estar dando umas 25 vezes, eu comprei o Unipar na maternidade, tá? Então, meu filho vai fazer 4 anos agora e está dando umas 25 vezes, mais ou menos. Isso sem tradear, tá? Em termos de dinheiro, em termos de valor, com certeza foi JSL, né? Simpar, que eu comprei uma posição enorme a R$4, 4,24. E o papel está Muito bom. 5. Ok, Tá? Só assim. Então, se dá uma esticada grande, eu vomito um pouco as posições, aí realizou o aumento. Acho que, assim, a gente não fica sentado em cima da posição. entendi. Gente, quem quer fazer uma pergunta mais inteligente aí? Porque eu, como grafista, vou perguntar para ela o que? Média de 21, banda de Bollinger? 200, média de 200. Banda de Bollinger tem que ficar atento, sim. Abril pode gerar oportunidade. Presta atenção que agora tem algumas ações que estão subindo mastro bandeira e dá para fazer 3 ou 4 mastro bandeira, tá? Então, atento a esses. Entenderam aí como é que é? Eu vou fazer o curso. Amanhã mesmo estou juntando para, né? Mas sabe que tem um monte de grafista que faz meu curso. Um monte. Assim, eu diria que pelo menos uns 20% dos meus alunos são grafistas. Ó, o Christian, que ele é o animador do chat, não sei se você percebeu, o Christian ele é pago para animar, tem market maker, não tem? O Christian é o chat maker, que ele é pago para animar o chat lá. Ele está querendo call. Você tem alguma call para ele? Pode ser call de Bob? Pode ser. Não, eu também meio fã de calls. As ações que eu olho... eu tenho praticamente as mesmas ações, eu vou falar outras duas que são diferentes, tá? Eu tenho uma posição em Neogrid, que vocês não sabiam, e a Aeres. Então... Acho que já pronto, já. Tá bom, não tá, Cristian? Não, tá bom, é com emoção. Você quer falar alguma coisa? Eu tenho uma pergunta aqui, Simpar versus Vamos. Vamos lá. São, tipo, quase que duas empresas completamente diferentes, tá? A Vamos, eu vou ter uma posição para dar uma estabilidade no meu fundo. A minha expectativa, eu posso estar errada, tá bom? Se essa ação abrir caindo amanhã, tipo, é para vender a casa e comprar. Mas eu recebi um lote bom no IPO, então eu estou bem comprada. Mas é uma ação para, tipo assim, você quer ter uma renda, um aluguel, vamos. São chata, vai lá, compra o caminhão, faz um contrato de 5 anos, cuida da manutenção de caminhão, daqui a 5 anos, renova o contrato, troca o caminhão do cara, põe o caminhão 0 km, vende esse caminhão. Negócio super chato, super sem graça, com potencial infinito, e agora que eles vão estar cheios de dinheiro, vai ser fenomenal. Simpar não, Simpar tem outras coisas, tem Movida, tem JSL, se o mercado piorar, vier outra crise, JSL retrai os resultados, enfim, é diferente. Por outro lado, a Simpar tem, inclusive, a Vamos dentro dela, e acaba tendo um desconto maior. A Vamos, eu acho que ela vai ser precificada como uma empresa tipo Log, sabe, uma ação cara. Eu vejo a Vamos como uma ação cara antes da Simpar. Então, dependendo do que você quer, eu acho que tem espaço para as duas. Muito bom, Elô. Suponho que hipoteticamente apareceu uma oportunidade interessante de estudo. Tu quer pôr uma carta aqui também, né, Iago? Iago, abre o microfone aí e pergunta, pô. Abre o microfone. Iago. Tá sem microfone, tá bom. Como você aborda o aprendizado do setor novo? Pergunto, pois percebo que na análise gráfica podemos ter screeners e uma análise mais ou menos objetiva de diversos ativos. Já o fundamentalista depende de uma percepção não só dos documentos contábeis, mas como a dinâmica do setor. Perfeito. Vamos lá. Eu vou falar uma empresa que eu não estudei, mas como é que eu estudaria, tá? Eu tenho um IPO de espaço laser, se não me engano, que é uma empresa que faz depilação a laser. Eu nunca estudei o mercado de depilação a laser. Eu nem fiz depilação a laser em mim mesma. Então, eu nem sei como é que é uma clínica de depilação a laser, tá? Mas, o que acontece? Então, eu olhei e falei assim, ok, então, como é que funciona? Eu faria uma conta assim, olha,
Qual o tamanho do mercado potencial? Então, uma mulher que faz depilação a laser tem que refazer isso, digamos, a cada 15 anos. Vamos dizer que 5% das mulheres vão fazer depilação a laser, das mulheres de classe A e B. Então, esse é meio que assim, você olha para esse é o tamanho do mercado potencial. Então, quanto é que estão crescendo, quantas empresas tem, quanto que ela tem de market share, eu consigo esse número, quantas clínicas tem, quantas marcas tem, e cada marca tem quantas... Eu tentaria, de alguma maneira, entender isso. Aí, o que eu faria? Conversaria com as minhas amigas. Gente, eu estou aqui olhando, elas fariam, lá vem você, com a pesquisa. Às vezes eu faço isso no Twitter, inclusive, vocês podem me ajudar com essas respostas. Mas eu viraria para uma amiga e falaria assim, olha, gente, eu estou aqui estudando o IPO de uma empresa de depilação a laser, que é a Espaço Laser. Alguém fez lá? Ela é melhor ou é pior que os concorrentes? Desculpa, essa meu computador parece que está esquentando. Estou resfriando. Mas, assim, ela é melhor ou ela é pior que os concorrentes? O pelo saiu e demorou para voltar, ou depois de 6 meses você já estava lá de novo? Você faria Botox lá? Porque, teoricamente, eles querem crescer. Aí, ó, tá vendo? Não mais pelo, melhor, segundo a minha esposa. Boa. É isso aí. Então, assim, então o que acontece eu olharia isso, ó, tá vendo aqui, ó, IPO cabeludo, vamos pegar o nosso dinheiro para comprar a franquia dos parentes. Pois é, então começa... Aí você olha e fala assim, putz, eu sabia disso, tá? Você fala assim, putz, será que eu me animo? Será que eu não me animo? Aí tem um monte de outras coisas para estudar, então eu não animei nessa, eu vou olhar outros. Mas então, assim, então você vai olhar e você vai tentar entender, aí você vai fazer pesquisa com as amigas, aí você vai lá, você vai orçar um tratamento, aí você vai entender qual que é a margem disso. Se a margem for muito alta, você sabe que vai ter concorrência daqui a pouco, então, ó, já tem a concorrência, parece que a concorrente já é melhor. Então, aí você consegue olhar e entra no Google Maps e vê onde é que tem uma espaço laser e vê se tem uma não espelho perto. Então, você mapeia, aí você olha a balança, vê, enfim, quanto que a empresa cresce, quanto que rende cada loja, quanto que... Ou seja, Iago, você coloca o screening do Profit para achar uma ação, você abre o gráfico, olha 3 gráficos e em 5 minutos você acha se você vai comprar ou se você vai vender. No caso do valuation, você percebeu que não é bem assim, né? Então, o negócio é mais embaixo, provavelmente vai ter muito mais subsídio para poder fazer, mesmo porque um valuation, às vezes, não tem stop, né? Quando você entra numa posição, você está entrando porque você está entendendo que aquele preço está abaixo do que está sendo negociado e você vai carregar aquilo que você quer colher lucros no futuro, né? É isso aí. Não é igual o grafista que quer o negócio ali em 1 semana, 2 dias, né? Eu acho que tem espaço... Perdão? Uma coisa legal de pensar é que o analista fundamentalista, na essência, ele está buscando dividendos. Então, eu compro uma ação. Eu tenho que comprar uma ação que tenha a perspectiva de não andar. E se ela não andar, ela tem que me remunerar suficientemente com os dividendos que ela vai pagar. Por isso que, assim, quando eu brinco de VEG, eu imagino que vocês, grafistas, estão super animados, porque a VEG realmente está com um gráfico super bonito, mas não sei se vocês sabem, mas, assim, um dividendo razoável seria de 6% ao ano. Então, a empresa cresce, então é 6% mais inflação, pelo menos, mas a VEG só vai te pagar se a perspectiva de lucro dela, que é a mesma de todo mundo, se mantiver, ela só vai estar te pagando 6% em dividendo lá para o ano de 2039. Repitam comigo, 2039. A Itaúsa já paga uns 8% ou 9% agora. Mas VEG vai estar te pagando em 2039. Então, assim, você está botando lá no futuro, em 2039 eu quero estar aposentada, cheia de netinhos. Você está botando a sua expectativa de resultados lá para o futuro, que é um cuidado que a gente tem que ter. Então, quando a gente fala assim, está caro no valuation, aí eu sei que quem estuda... vocês que são grafistas, vocês acreditam no mercado eficiente e está tudo bem. Porque que vocês fazem, vale a hipótese. Mas o que acontece é que você vê o cara comprando VEG e fala que no preço de compra não importa, porque o mercado é eficiente. Aí, o que acontece? Aí, quando muita gente acredita nisso, as pessoas compram loucamente. Então, se você for ver, nos últimos, 2 anos, a ação multiplicou por 4. Aconteceu alguma coisa na empresa que indique que ela vale 4 vezes mais do que ela valia daqui a 2 anos atrás? Não.
Então, o que acontece é, tipo, esse descasamento a gente arbitra. E por isso vivo o short, porque a gente pode arbitrar, senão viraria uma bolha. Então, acho que tem essa questão, assim, o Alexandre está aí também para isso. Entendi. Elô, posso uma rapidinho, Márcio? Agora é sério. IFNC, setor bancário, o que você acha que vai acontecer quando o governo liberar os dividendos? Vai dar muito bom ou continua sendo mico? Porque hoje o setor está meio amassadinho, né? Inclusive, várias empresas perdendo a média a mínima de dezembro, etc. Por conceito, Obrigado. eu não invisto em ações que têm um risco grande do setor ser, a palavra é em inglês, disrupted, mas o setor ser disruptado. Então, de ter uma ruptura no setor que muda totalmente. E eu acho que o setor bancário está nessa situação. Então, exceto por um BTG, assim, eu não teria problema de ter BTG na carteira, mas eu acho que o setor bancário, então, os bancos que você está falando são os bancos incumbentes, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. Então, esses bancos, para mim, eles são os grandes fornecedores de market share. Então, quando eu vejo assim, o Nubank valendo mais do que o BTG, eu acho um absurdo, valendo tanto considerar, eu acho um absurdo. Mas, assim, a minha opinião é que os bancos eles estão sendo disruptados. Então, o que acontece é, na hora que eu olho, eu vejo e falo assim, para mim, isso não faz sentido. Não vou fazer uma aposta aqui, porque às vezes você está levando um dividend yield de 8%, mas a Cielo, tudo bem, ontem ela subiu, mas a Cielo dava dividend de 13%, aí vinha o lucro seguinte caía 50%. Aí o que era 13 virou 9, eu via mais um resultado cair de novo, aí o que era 9 virou 7, aí o papel tinha caído virou 10 de novo. Mas nisso o papel veio de 28, né? Se você olhar o gráfico, ele é ajustado por dividendos, você não vai ver esse número. Mas o papel veio de 28 para R$3. Então, teve uvas da Cielo aí. Tudo bem, gente, estou acostumada a tomar porrada. Mas então, assim, então é esse tipo de cuidado que eu tenho que ter. Então, para mim, não faz sentido estar posicionada em bancos. Muito bom. Alguém mais tem uma pergunta? Nós já estamos em 1h20 de live. O computador da Elô até esquentou. O computador está com algum problema. Elô, tem que ser feio. O que do aprendizado de certificação utiliza na prática, no fundo? Sendo possível, conta um pouco de como foi o processo. Tá. Eu sempre falo que o CFA ele é uma certificação profissional. Então, para eu vender curso, me ajuda, para eu vender mentoria, ajuda, para vender fundo, ajuda. Para ganhar dinheiro, eu acho que tem outras coisas que ajudam mais. Eu acho que tem outros estudos, outras análises, eu gastaria tempo com outras coisas. Então, vamos dizer o seguinte, para você estudar uma empresa, não tipo estudar a Dynamo, tá? Mas para você fazer um estudo, para você, na pessoa física de uma empresa, você vai gastar aí umas 20, 30 horas. O CFA gasta 1.000, então o tempo do CFA você estuda 30 empresas. Então, eu acho que tem mais dinheiro aí do que tem dinheiro no CFA, a não ser, de novo, que você queira ser profissional do mercado, aí faz sentido ter o CFA. Tá? Então é isso. Na prática, estude muito, assim. Você fala, o que você recomenda? Estude muito, porque o conteúdo inteiro pode cair na prova. E assim, eu bombei a terceira prova e depois eu tive que fazer de novo. Mas a pior coisa do mundo é você bombar numa prova, que você perde um ano ali no processo. Então, eu diria, estude como se não houvesse amanhã, se você quiser fazer o CFA. A prova 3 é a mais difícil, a prova 2, para quem trabalha com análise fundamentalista, ela é a mais fácil, né? Porque é o meu dia a dia. E a prova 1, ela é ok, mas você precisa entender a lógica da ética do CFA. Eu confesso que eu consegui passar nas provas, mas nem tudo eu entendo. Eu fiz a prova do CGA agora, né? Saiu hoje o resultado. Assim, eu sei o resultado na hora, mas saiu hoje. Vamos finalizar sua burocracia. E eu tirei 0 em ética. Não que eu seja antiética, mas porque é uma ética toda truncada, enfim. Então, se você for estudar o CFA, estude muito a ética, porque ela é eliminatória. Mais alguém, pessoal? Elô, muitíssimo obrigado pelo tempo, pela aula. Espero que a gente não tenha sido antiético com você, perguntando... Não, super tranquilo. Até o Christian, me perdoe por ele, por favor.
Mas muito, Ele muito deu um obrigado. insight bom aqui. Ele deu um insight bom aqui. Foi bom. Muito bom. Muito obrigado de novo pela disposição de dividir com a gente esse conhecimento imenso que você tem, tá bom? As ordens, Márcio, tá? Me avisa. Pois não. e a pergunta do Anderson, que o Anderson sempre faz? Deixa eu ver se eu lembro direitinho como ele fala, porque ele não tem participado. Espero que ele esteja assistindo isso agora e volte para as lives para você poder fazer a pergunta, tá bom, Anderson? Ele sempre faz uma pergunta que é mais ou menos assim, Elô. O que a Elô de hoje diria para a Elô que começou no mercado lá atrás? Qual é o conselho que você se daria? Conheça profundamente mais empresas. Estude mais, gaste mais tempo no começo da vida, porque eu estou numa fase que eu tenho os meus filhos para curtir. E eu dei sorte, eu tive a oportunidade de ser generalista no JP Morgan, então todo mundo queria me atender e me trazer informação. Mas eu diria assim, é isso, estude mais e traga uma bagagem maior, porque o que faz um bom investidor fundamentalista é a experiência. Então, é a sua experiência que vai te dar diferenciação e por isso que as pessoas admiram tanto o Warren Buffett, o Luiz Alves, o Barça, esses caras. Então, estude mais e, obviamente, guarde dinheiro quanto antes. É porque eu realmente já guardei, então, eu guardava no limite, até dar pau no casamento dava. Mas, então, assim, guarde dinheiro quanto antes para ele acumular e acumular experiência. Muito bom. Muitíssimo obrigado, viu? As ordens, foi um prazer. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Gente, Obrigadão. obrigada e boa sorte com os... Agora alguém precisa me explicar o tal do Fibonacci, que até hoje eu não entendi. Tem uma mentoria boa que eu posso te indicar. Tá difícil. Se eu entrar numa mentoria, eu tenho que desistir de fazer a fono, que eu tô com calo na garganta, a física, porque eu tive um derrame no joelho. Eu tenho essas Meu Deus. Eu preciso da garganta. Depois você me manda o... Eu tô com calo na garganta também, que até eu achei que eu tava com Covid, de tanto que ela irrita, sabe? Mas é de tanto falar. E você às falou vezes... no Morumbi, né? Eu não tô muito longe. Se eu conseguir, eu te falo. Beleza. Obrigadão. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Não, gente, Tchau, tchau. Você não perde dinheiro, você segura para longo prazo. Boa. Buy and hold. Buy and hold, vira holder. Tchau, tchau, gente. Prazer. Tchau.